Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Cora, como o pessoal do canal aqui já está me conhecendo, né? Nós gravamos já uma mensagem sobre o Salmo 23, aliás, duas mensagens, e agora eu quero gravar uma terceira, que é sobre os versículos: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A primeira parte desta palavra é a parte que fala de que Deus nos protege, nos dá segurança quando os inimigos nos atacam. Nós tivemos algum tempo atrás, pouco tempo atrás, alguns hinos cantados que pareciam querer seguir nesse caminho, mas tomavam um destino de vingança. Por exemplo, Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na luta e não te ajudou, vai estar na plateia e você no palco. Bom, não foi isso que Deus falou, tá bom? Não é isso que o salmista diz. O salmista não diz que Deus vai te exaltar para que você seja idolatrado ou para mostrar para os outros que você é bom. O contexto aqui é um contexto de batalha espiritual. O inimigo aqui é Satanás com suas hostes querendo nos derrotar. É claro que lá no Salmo em si, o salmista estava falando de guerra pessoal, de guerra com as nações em volta deles. Mas para nós a simbologia é espiritual. Então, quando diz, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, diz que Deus está pronto a nos cuidar, a nos alimentar, a nos honrar, mesmo com os inimigos perto. Eu costumo dizer que Deus cria em nós, ao redor de nós, uma redoma, um campo de proteção. E o inimigo não pode ultrapassar esse campo de proteção. Então ele nos vê sentado à mesa com Deus. Sentado à mesa com Deus, desfrutando do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. E ele não pode fazer nada para impedir isso. Ele não pode impedir que Deus mime a mim. Isso é uma ideia meio difícil no meio gospel, no meio evangélico, que nós tomamos duas posições. Uma nós somos coitadinhos, na outra nós somos os grandes vencedores. E nenhuma das duas estão certas. Nós nem somos coitadinhos, nem somos os grandes vencedores. Nós somos vencedores porque Cristo venceu por nós. Porque o nosso Deus venceu por nós. Ou seja, então, Deus agiu, eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui guardado, eu fui zelado. Deus se manifesta para me abençoar, mesmo que o inimigo esteja me atacando, querendo me atacar. É claro que o inimigo não vai pensar em se esconder, em deixar de atacar. O desejo dele é que eu seja ferido, porque ele me ferindo, ele fere o coração do meu Pai, do meu Deus. O maior desejo de Satanás não é vencer Deus, ele sabe que não vence Deus, mas é ferir aquele que é de Deus. E aqui o salmista está dizendo que há uma proteção para aquele que está debaixo do comando do pastor, debaixo do comando do Deus vivo. Então, se eu quero ter o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o zelo de Deus, mesmo na hora em que meus inimigos estão mais revoltados contra mim, eu possa ser zelado por Deus a ponto de sentar numa mesa de um banquete. Em primeiro lugar, o salmista diz, eu tenho que ser ovelha do pastor. Eu tenho que ser dependente do pastor. Eu não posso ser uma pessoa independente. Eu não posso ser aquela pessoa que faça as coisas de qualquer jeito, do meu jeito, e depois Deus que se vire, Deus que corra atrás de mim, né? Eu lembro que um certo tempo eu dizia que eu era gordo, mas o meu anjo da guarda era bem magrinho, porque eu ficava botando ele em encrenca o tempo todo.
Não é isso que a Bíblia está dizendo, não, querido. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser dependentes, temos que nos colocar debaixo dos cuidados do pastor, e o pastor vai nos cuidar, vai nos orientar, vai nos livrar no vale da sombra da morte, vai estar conosco, e aí, então, ele vai nos dar um descanso, mesmo na presença dos inimigos. Ele vai nos dar um momento de prazer e felicidade, mesmo com Satanás e seu exército enorme de anjos caídos, tentando nos pegar, mas não consegue porque nós estamos protegidos. O segundo versículo é: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui está falando da unção de Deus, da presença da unção de Deus. Mas é interessante, é o seguinte, o pastor de ovelhas, naqueles tempos, nos tempos de Israel, ele ungia a ovelha, ele derramava óleo na cabeça da ovelha como uma proteção contra as moscas. A mosca, ela ataca nas narinas, ela ataca nos ouvidos, ela tenta colocar os bernes dela, os vermes dela, num lugar que seja quente e seja protegido. Mas onde está oleoso, ela não chega, porque ela gruda. Então o pastor derramava muito óleo sobre a cabeça da ovelha, e com isso ele estava dando uma proteção extra para as ovelhas. E quando a Bíblia diz que unges a minha cabeça com óleo, está falando da unção. E a unção aqui não é o óleo que nós temos aí, ou preparado, ou o azeite de oliva. Aqui é a unção, é o Espírito Santo sendo derramado sobre mim, se movendo sobre mim. É o mover do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se move ao meu redor, se move em torno da minha cabeça, se move em torno do meu corpo, me dando proteção contra as moscas. Quem são as moscas? São os pequenos demônios direcionados por Satanás, para tentar me roubar, para tentar me ferir, para tentar colocar uma minhoquinha na minha cabeça. E esses anjos de Satanás, esses demônios, muitas vezes estão sendo, estão usando seres humanos para fazer isso. Uma palavra, um ensinamento falso, né? Eu tenho muito medo hoje em dia, porque a internet é uma bênção, mas também é uma porta de maldição. Por quê? Porque se você pega e faz mensagens, como nós estamos fazendo aqui na internet, buscando um viés muito firme da palavra de Deus, essas mensagens elas não têm tanta aceitação. Porque o povo quer ouvir coisas que inflam o seu ego. E então o inimigo, usando pessoas, vai pregar uma mensagem, vai trazer um ensinamento que vão levar as pessoas para longe de Deus. Não é isso. Unges a minha cabeça com óleo, me proteges com o mover do teu Espírito Santo, de modo que o inimigo não pode colocar minhoca na minha cabeça. Aqui é como se falar do capacete da salvação, da nossa couraça, né? Da nossa armadura espiritual. Proteger a mente, para não sermos roubados. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação da mente. Ele diz que em tudo que nós devemos guardar, temos que guardar a mente. Porque é aí que o inimigo vai trabalhar, vai colocar coisa mais ou menos daqui, mais ou menos dali, entendeu? Unges a minha cabeça com óleo, protege-me já através do teu Espírito Santo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, o inferno inteiro quer me destruir, mas não pode, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus te abençoe. Amém.